vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. De Postos Mariana, vem pra cá. Seja a esperança na vida de alguém. Nesse mês de conscientização sobre a leucemia, a Unimed Campos reforça a importância da doação de medula óssea. Sua compatibilidade pode ser a cura para alguém. Se você tem entre 18 e 35 anos, cadastre-se no Banco de Medula do Hemocentro Regional de Campos. O processo é rápido, simples e indolor. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você confere este programa em podcast, também em todas as plataformas tocadoras de podcast. Logo mais, a partir das 17 horas, reprise na Plena TV. São 7 horas e 8 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de quinta-feira em Campos e toda a região, aqui pela Folha FM do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. E a gente começa com a previsão do tempo. Previsão do tempo para hoje, estamos nessa onda de calor, não tem chuva, calor para hoje de novo em Campos de 34 graus de máxima, com 24 de mínima. Agora faz 26 graus aqui no centro da cidade. O que tem ajudado mais aí, se é que pode dizer assim, ajudado, ou pelo menos aliviado um pouco mais o calorão, é que a umidade relativa do ar também está baixa, o que preocupa os especialistas e essa coisa toda com essas doenças respiratórias e tal. Então, a ideia sempre é a gente divulgar aqui para você ter os devidos cuidados e beber água o máximo que você puder durante todo o dia. Beber água em semana que antecede o carnaval, só se for de manhã também, né? E nós vamos falar sobre isso aqui hoje neste programa, porque temos aqui um trio quase que parada dura para a gente bater um papo aqui nesta manhã de quinta-feira, abrindo nossos trabalhos de Carnaval 2025, né, fechando aí essa semana que antecede a pré-semana carnavalesca. Vamos conversar com a Patrícia Cordeiro, secretária de Turismo de Campos, com o Edivar Júnior, subsecretário de Turismo de Campos, e o presidente, fundador, organizador, é o cara, o homem do Boi Goró, nosso querido Mário Filho, que vem falar do Boi Goró, que sai em Atafona, né, desfila, que acontece em Atafona, e tem também, claro, a presença do Edivar, da Patrícia por lá, nem não sei de passagem, né, Patrícia, para poder, que carnaval, o couro come. Tem trabalho dobrado para essa equipe de turismo, e a gente vai falar um pouco sobre tentar fazer um balanço dessa secretaria que a gente sempre cobrou aqui. Me lembro que Edivar, na época, quando participando aqui com a gente de algumas das entrevistas, a gente falava, gente, Campos precisa tratar turismo profissionalmente.
E para começar a tratar profissionalmente, precisa ter uma secretaria. Você não pode ter um puxadinho, aquelas coisas que você tem em cidades menores e com potencial turístico pequeno, que vira assim, Secretaria de Esporte, Lazer, Turismo e Educação. Secretaria de... mistura aquelas coisas, várias secretarias, que viram, na verdade, só uma. E o resto é só um departamento e olha lá. Então, hoje Campos fez a primeira medida que eu acredito ser uma das mais importantes, tornou essa equipe uma secretaria, né? Tornou esse departamento de turismo uma... Me lembro que Rockefeller foi secretário de turismo em Campos, no governo de Alexandre Mocaibe, se não me falha a boa e velha memória. Boa não, a velha memória. E tinha ali na Pelinca uma secretaria, fui várias vezes acompanhando, enfim, mas as coisas depois daquilo não andaram, ou nem naquela época também andou tanto. Enfim, agora é um novo tempo, temos aqui um marco histórico aí, a gente quer comentar sobre ele, que é o Cais da Lapa, que foi fincada a bandeira ali, e agora é só ajuste, detalhes e aproveitar aquela maravilha que nós temos, assim como vamos chegar um dia lá no Imbé com toda a infraestrutura, como tem o Espírito Santo, como tem a própria Friburgo, que a Patrícia já foi secretária lá também, Nova Friburgo, e seus distritos maravilhosos, aquela coisa toda. Então, só peço um minuto a vocês para a gente trazer aqui as manchetes do portal e rapidamente a gente começa esse bate-papo. Quem quiser interagir e conversar com a gente lá no Face do YouTube ou no Instagram, pode mandar a sua mensagem. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Proteus tem a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar. Cuidando bem de tudo que te faz bem. Baixe o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e já comece agora mesmo a usar resultados de exames e muito mais. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. São esses os destaques de hoje do portal. Vamos lá. No portal folha1.com.br, é destaque aqui principal: polícia segue investigando criminosos que deixaram Rafael paraplégico. Aquele assalto com um tiro naquele jovem que estava de bicicleta ali na Alberto Torres, né? E, no Parque Santa Amaro, perdão. E, enfim, está fazendo os tratamentos, mas o crime está próximo de completar 6 meses e não há ninguém detido. Homem fica ferido ao ser atingido por facão em discussão em Campos. Dudu Azevedo assume a presidência da CCJ na Câmara, a Comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante, é ela que rege todas as outras comissões, tudo passa por ela. Ou seja, ela que vai dar a legalidade no andamento de qualquer processo, de qualquer comissão. Ela que vai aprovar se é constitucional, inconstitucional, entre outras coisas. Autores de Campos divulgam carta de repúdio à organização da Bienal. O que dá para dizer de Bolsonaro, denunciado pelo PGR. A matéria está lá no blog Opiniões, do Aloysio Abreu Barbosa. Situação observada em 6 pontos, entre as questões jurídicas, éticas, políticas e eleitorais. Vladimir debate alternativas para renovar frota do transporte. Cid confirma que Bolsonaro recebeu $86 mil por venda de joias. Homem é preso após ameaçar gari com faca em Campos. E ainda, SJB, São João da Barra, licitação para estudo de viabilidade de contenção do mar é aberta. Incêndio no pátio da futura base dos bombeiros é alvo de investigação. Vai botar o bombeiro lá. Já teve incêndio? Meu pai do céu, já foi batizado. Sede da obra do Salvador é invadida e furtada em Campos. Aí é difícil, né? Só mais uma manchete. Câmara de Campos aprova a realização de audiências públicas e abertura de 5 CPIs. Essas audiências públicas foram criadas já para ouvir
algumas secretarias. Por exemplo, vai começar pela Guarda Civil Municipal, com esse reordenamento do trânsito de Campos que a gente tanto cobrou, que a gente tanto defendeu aqui, e espera que, né, os vereadores não brequem aí essa atuação da guarda. Pode dar um ajuste aqui, outro ali, mas que não brequem. As CPIs, dentre as 5 propostas, tem CPI contra a Enel, CPI, vou falar de cabeça aqui que eu consegui lembrar, Águas do Paraíba, crise hídrica que a gente atravessa, e tem mais outras 2 CPIs que também vão investigar andamentos de situações envolvendo aqui a nossa cidade. 7h16, estou correndo aqui para a gente aproveitar ao máximo esse tempo, que vai ser um bate-papo muito bom nesta manhã de quinta-feira. Nada melhor do que esse calorão aí, o sujeito dá uma quebrada aí, que tá tenso, né? Tá difícil, não tá fácil para ninguém. Eu vou postar mais tarde lá, eu ostentando, enchendo uma xícara de café, não quero nem saber, se quiser ostentar aí, porque assim, vizinho ontem fez um churrasco lá com picanha, ostentação. Eu fui e levantei uma garrafa de café por cima do muro, eu fiquei, vou até ostentar também. Patrícia, que bom te receber aqui, muito obrigado pela sua presença aqui de manhã. Eu sei que a gente acorda cedo, essa coisa, mas tem mulher para acordar e tá aqui cedo, tem que tá. Homem bota uma calça lá e vai de qualquer maneira. Um tempo maior, né, para poder se preparar. Você quer ver a Dona Diva quando ela vem aqui? Eita, só ela fala. Obrigado pela sua presença, prazer te receber. Bom dia, prazer todo meu. Eu que agradeço, sempre tive muita vontade de vir aqui no programa. Bom dia, Beto, nossa operadora aí nas picapes. Eu acho você, Cláudio, um dos maiores, eu estou vendo aqui a sua dinâmica, você é um dos maiores comunicadores de campo. Eu sou uma fã de comunicação, eu sou uma pessoa de comunicação. E você é um grande comunicador, muito sinceramente. É impressionante. Isso. Estou preparado para essas emoções assim de manhã, não. Eu admiro muito o seu trabalho desde que eu estava na Litoral. Você já era um comunicador de muita expressão. E você tem uma dinâmica impressionante. Você é honrado e feliz com o seu trabalho. E você sabe, você Vou falou guardar esse corte aí, tá, mamãe? Estou muito sincero, muito sincero mesmo. Fico honrado, muito honrado. Eu sei da sua capacidade também. Você sabe a experiência que a Patrícia traz de rádio, né? E ela vem, sim. Traz uma bagagem de TV, rádio. Sou apaixonada por rádio. Rádio é fantástico, né? E acordo 5 da manhã. Eu sei. Todos os dias eu acordo 5 da doideira, manhã. Né? Então não é assim, hoje pra mim não foi... De verdade que se comunica por zap nesse horário. Se comunica. Sabe, que rádio, é assim, com a televisão, na década de 50, 60, que não é a nossa época, naturalmente, o rádio dominava 24 horas. Você sempre teve os trabalhadores de manhã, tinha a radionovela à tarde, à noite, aquela coisa. Mas assim, depois da televisão, o rádio perdeu para a televisão a audiência a partir da tarde. Então, assim, tudo que você vê lembra do seu tempo de rádio, era de manhã também. De manhã, tudo de manhã. Então, para ter... E claro que à tarde tem audiência, à noite também, aí é outro tipo de discussão, mas é isso. Por isso que a gente acorda tão cedo. Por isso que a gente acorda tão cedo. Pra gente ficou normal. Na rotina. As pessoas às vezes falam, sério, você acorda? Acordo. Já virou rotina, faz parte. Por isso que tem a pele boa, bonita. Mas a rádio garante uma audiência muito boa até hoje. Realmente, hoje a rádio tem uma repercussão bem melhor que a TV hoje em dia. É engraçado. A TV hoje tem várias ofertas, né? Não, mas é engraçado a gente falar assim de rádio, porque rádio vai a um lugar, alcança um lugar que talvez outros veículos não alcancem, que é o coração de quem está no coração de várias cidades, né? Quem está lá no interior, quem está andando de carro. Eu sou estudioso do rádio. Essa semana eu estava numa reunião com o Cristiano e eu estava falando das tendências do rádio no Brasil, mostrando para ele algumas coisas que eu estudo muito, leio muito sobre rádio, pesquiso muito. E assim, falar de rádio eu fico aqui a manhã toda. Mas tem 2 coisas do rádio que eu posso falar rapidamente. Uma é a questão dessa de mexer com o coração, que aí assim, o cara tá ouvindo a gente agora, e a primeira coisa que ele vai fazer é imaginar nós aqui numa sala,
a imagem de cada um. Hoje já tem a imagem da internet, tudo bem, mas ainda existe. Isso ainda muito. acontece. E se você quiser contar uma história, por exemplo, trazer o Mário daqui a pouco vai falar sobre o Boi Goró. Olha, esse ano o Boi Goró vai sair de verde e amarelo, azul e branco, roxo e preto. Você já começou a desenhar na sua cabeça. Esse é o poder do rádio. A televisão, ela chega e entrega o boi verde, amarelo, azul Que e é branco. bem parecido com o poder do livro. Sim. O rádio tem um poder muito parecido com o do livro. É o narrativo, É né? o narrativo que obriga você a raciocinar. entendeu? Eu lembro quando eu comecei a fazer rádio, ainda tinha aquela coisa do ouvinte ir à rádio conhecer a gente. E a maioria das pessoas que chegavam tomavam um susto, meio que se decepcionavam, porque falavam assim, você não é loura? Eu achava que Não. você era loura. Não, isso era não vou falar das decepções que ele tinha comigo, não. Outro potencial do rádio, para fechar, é um sustentáculo, é a coluna, é a base do rádio e que não vai deixar o rádio acabar nunca, que é uma coisinha só que os outros veículos todos, por mais que avancem, por mais que melhorem, por mais que tenham a inteligência artificial, chama-se portabilidade. Sim. Você vai conseguir dirigir o seu carro Ouvindo rádio. ouvindo rádio. Pronto. É a maior... Tá com seu celular, todo mundo anda, Bota no pode estar ouvindo radinho. rádio. Sim, Você pode e o tá- rádio tá na internet, então não tem... E aí a gente vai meio que... Aí a gente é meio que camaleão, né? É, A gente vai pode passando ser debaixo do adaptado. arco-íris e vai virando um arco-íris também. Era o primeiro podcast, né? Lá atrás, o podcast que de hoje, era o que a rádio acontece na rádio, né? É isso aí. O rádio Tem traz o que ter imaginário, podcast, né? né? É, Cláudio? Tinha que ter feito. É. O imaginário. Ó, bom dia, Mário. Bom dia. Bom dia, Mário. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto, flamenguista. Patrícia. Pelo amor É, de Deus. mas já estão me pedindo aqui se tem mais camisa do Boi Goró. Estão aqui, já estão Edmar, bom dia. sabendo se dá do meu lado. Bom dia, Cláudio. Obrigado. É que eu estou aproveitando já que o Mário está aqui, já estão me mandando o zap aqui. Pergunta a Mário se tem mais alguma camisa do Boi Goró. Olha só. Tem, Mário? Infelizmente acabou. Por que acabou? Só Porque tem não... 4 camisas, 2 que eu sei de ontem à noite, e vão pegar e aí termina. Mas por que acabou? O espaço Não é para comporta. 300 pessoas. Então, a gente não pode colocar. Eu coloquei 200 camisas à venda, que está faltando hoje 2. E o que acontece? O campista tem um péssimo defeito. Ele chega por último e acha que tem a obrigação de ter a camisa. Tudo tem que ser programado. Bebida, comida, som. Então a gente não pode calcular no último dia, na véspera, arcar com essa despesa. Então, infelizmente, no ano passado houve esse problema. Foi na nossa casa durante 8 anos, mas o espaço ficou ruim porque em termos de banheiro, de cozinha. Então, nós tivemos essa opção esse ano de ir lá para o Barril Cheio, na Avenida Atlântica, um lugar mais fresco, com uma estrutura melhor. Só que lá só está autorizado 300 pessoas. Eu coloquei 200 convites e tem mais 50 convites, que seja da família, autoridade, imprensa, e tem mais o apoio. Com a banda, DJ, garçom, segurança, então dá cerca de 300 pessoas. Sabe que tem vamos falando de rádio e televisão, você sabe, uma vez eu discutindo com um cara lá da Globo, eu falei, rapaz, por que você não aumenta o tempo do Globo Esporte? Fluminense campeão aí em cima do Flamengo. Eu quero ver. Ele falou, sabe quantos anos tem o Globo Esporte? 50 anos. Sabe por que tem 50 anos? Porque dura 15 minutos. Verdade. E hoje, mais do que nunca, a internet é 7 segundos, 5 segundos. E aí, trazendo para o Boi Goró, eu não sei se vale a pena você chegar lá com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, eu não sei se... Eu acho que perde o efeito. Eu estava falando aqui, Eu não sei, agora há pouco. O nível, a gente tem que... A tradição era uma festa em casa, da família, e depois dos irmãos, teve sobrinho, neto, amigos, namorados, aí começou a crescer, e o ano passado bateu 150. Esse ano já botei mais 50. Então, mas a ideia nossa, inclusive, o Boi nem vai mais para a rua. Primeiro que o Boi foi feito pelo nosso artista Sérgio Viana, e ele é enorme. E ficou pesado. Quando a gente era jovem, a gente ficava embaixo do Boi. Agora tem um carrinho e a gente empurra para lá e para cá o Boi, porque nós não temos mais idade para ficar embaixo do Boi. Verdade é. E o teu alcoólico também, quando chega lá para as 18 horas...
tem que parar o trânsito. Então o boi hoje é apenas uma marca, fica lá para tirar fotografia. O boi fica lá no canto, tá jogado lá. O boi fica só sendo lembrado, a verdade é essa. Não dá. Aqui, bom, vamos falando do boi, a gente vai emendando os assuntos, mas deixa eu começar com a Patrícia aqui sobre essa questão do turismo. Patrícia, você tem muita experiência, você tem muito conhecimento dessa área, foi secretária de uma cidade extremamente turística, que é Nova Friburgo. Aliás, assim, foi aberto um museu agora lá da migração alemã. Alemã-Suíça. Alemã. E aí eu parei tudo, falei, vamos lá, estava nesse dia, estava explicando, falei, vai, alemão? Aqui é suíço, o povo aqui, ele falou, não. Suíço alemão. Aí foi explicar justamente isso, porque o governo federal, naquela época, criava em algumas partes do país que eram climaticamente falando parecidas com aquele povo. A colônia suíça se instalou. Mas a primeira colônia foi a Suíça. Depois veio também os alemães. É porque a primeira colônia que foi para Friburgo foi a colônia suíça alemã, porque tem a Suíça francesa e tem a Suíça alemã. E eles escolheram Friburgo pelas coincidências climáticas, né, e topográficas também. Friburgo é uma cidade muito agradável, está adiantada no processo de profissionalização do turismo, alcançou agora a categoria A, e para onde a gente está caminhando também, né? O que eu vejo, Cláudio, é que o pensamento do turismo no Brasil, nos últimos 10 anos, vem se profissionalizando cada vez mais. O Brasil já entendeu o potencial de geração de renda e desenvolvimento que é o turismo. E com o advento da pandemia, por incrível que pareça, foi o setor mais prejudicado, foi o setor que teve os maiores prejuízos, foi a cadeia turística, e também foi o setor que retomou com mais força. A retomada do turismo pós-pandemia no Brasil é um case assim, de muito sucesso, né? Quando saiu da pandemia, o setor estava pensando de forma muito criativa, muito fora da caixinha, e todo mundo entendendo quanto de potencial a gente tinha, aliado a uma necessidade que as pessoas estavam de sair de casa, de viajar, de conhecer. A gente viveu um período de muita opressão. Então, o setor turístico, nesse ponto, foi muito importante, teve um impulso muito grande. E não foi diferente com a gente é reflexo disso. Campos passou por ciclos econômicos nos últimos anos que não atentaram tanto para o turismo. Mas hoje esses ciclos já estão consolidados e o turismo aparece aí como um vetor de muita força, o que fez com que muito o pedido de toda a sociedade, de toda a cadeia produtiva e a sensibilidade do prefeito de tornar o turismo uma unidade gestora independente. Foi a maior escuridão nesse momento. Essa pandemia para todo mundo. E eu conversei com um proprietário de uma pousada lá em Domingos Martins. Gosto muito daquela região serrana também do Espírito Santo, é sensacional. E é fantástico, se você estiver em Vitória, até Domingos Martins dá 40 quilômetros. É impressionantemente, você está ali a 35 graus, Você 36, você sobe, está com 25, 26. Muda totalmente. Impressionante essa cabeça. E assim, nesse ponto, o estado do Rio é extremamente avançado em relação ao Espírito Santo. Mas assim, ele falou o seguinte, eu só pretendia sobreviver para saber o que ia ser depois da pandemia. Eu não sabia, a gente não sabia. Ele, dono de uma pousada. Ninguém sabia, conclusão, né? Ele duplicou o tamanho da pousada dele já nesse 1 ano e meio, 2 pós-pandemia. E é um caminho sem volta. É um caminho... Só vai tender a crescer, né? Só que tende só a crescer. Eu falo assim, o setor turístico é uma cadeia tão virtuosa que enquanto houver criatividade, enquanto as pessoas tiverem criatividade e cada vez mais essa consciência da utilização sustentável dos espaços,
são negócios que tendem a crescer muito e aumentar a demanda sempre. Quanto mais o poder público organiza esses espaços, quanto mais os governos forem comprometidos com estudo desse setor, mais a iniciativa privada e a população vai se beneficiar. E aqui a gente tem a felicidade de trabalhar hoje um projeto de desenvolvimento turístico com a orientação do prefeito, que esses projetos têm que ser projetos pensados para 30 anos e que sejam projetos que estão escrevendo verdadeiros legados. Então, muitas vezes a população cobra assim, por que as coisas não são no estalar de dedo? E não vão ser, porque elas têm que ser seguras, do ponto de vista da segurança ambiental, da segurança social. E a gente tem trabalhado muito, Cláudio, muito, em função de estabelecer e de deixar espaços ordenados para que a utilização seja responsável, que as futuras gerações se beneficiem disso, mas que no presente a iniciativa privada consiga fazer esse ciclo virtuoso de oferecer bons serviços, abrir possibilidades de emprego, trabalhar junto com a educação, despertar no nosso munícipe o orgulho, o amor de ser campista, porque é assim que a gente recebe bem as pessoas. Eu tenho umas ideias com o negócio de educação. Tá bom. Eu falo sempre que primeira coisa pra gente ter pertencimento tem que colocar a história de Campos lá no banquinho da creche. Com certeza. Banquinho da Começar lá de baixo. Mas, Edivaldo, Cláudio, muito bom. Você foi o cara que mais brigou, lutou para ter uma secretaria. Coincidentemente, você acabou virando secretário, você é presidente da CDL. Enfim, você virou subsecretário e é parceiro também, está aí. Independente até mesmo de secretaria, você já fazia seus trabalhos lá nas suas redes, você é empresário. O que você traz de positivo que você pode apresentar nesse período pós-secretaria de turismo? Cláudio, muito bom. Você vê que pela experiência, pela fala de Patrícia, é muito bom de trabalhar com uma pessoa que tem essa cabeça. E eu fiz questão, quando o Vlad me chamou para participar do governo, eu falei, só vou se for trabalhar junto com a Patrícia. Porque eu já sabia, já conhecia o trabalho dela, já conversava, lógico. Essa dupla. E Patrícia faz uma colocação sempre muito importante, que nenhuma cidade nasceu turística. A cidade se torna turística, entendeu? Então é isso, nós vamos tornar a nossa cidade um potencial turístico. Como você vê agora, um exemplo simples agora que está acontecendo nesse momento. Pré-carnaval. O produto pré-carnaval, o carnaval de rua do Rio de Janeiro, ele é um produto turístico interessantíssimo. Quantas pessoas vão para o Rio e falam assim, eu vou porque tem carnavalzinho de rua no bar tal, na rua tal, no seu lugar tal. Nós vamos mostrar o que Campos tem. São mais de 30 eventos acontecendo nesse momento desse pré-carnaval. Desde semana passada o negócio está bombando. São as agremiações, desde psicodélicos, Mocidade Louca, o Rural da Lapa, como também bares se despertaram para isso. Esse ano vários bares despertaram e estão fazendo carnaval nos bares. Escola, como o Easy Senza, vai ter o carnaval do Easy Senza, um trio elétrico rodando todo aquele entorno. Shoppings, então realmente a gente conhece a visibilidade a todo esse trabalho e vários carnavaizinhos de rua que já existe, boi pintadinho, que acontece na nossa cidade. Então isso é um produto turístico que existe que muita gente não tinha conhecimento, a gente conhece da visibilidade. E eu acho que a nossa secretaria está fazendo um trabalho muito legal de dar visibilidade aos pontos turísticos. No ano passado a gente fez uma série de vídeos mostrando alguns pontos turísticos da cidade. Esse ano a gente já está com um roteiro assim imenso, de mais de 15 pontos interessantíssimos, que você conhece a Lagoa Feia? Muita gente não conhece a Lagoa Feia, que de feia não tem nada, entendeu? Comunidades quilombolas, então uma série de locais, fora esses locais icônicos, né, que a gente já tem na cidade, e a gente vai continuar dando visibilidade. Então é um trabalho conjunto, a gente já começa às 5 horas da manhã, que ela falou que acorda, a gente já começa zapeando para poder preparar a nossa agenda. Ontem mesmo nós tivemos uma agenda muito interessante, eu quero até que a Patrícia fale que a gente vai fazer um novo uso do solo, né, no Horto Municipal e no Morro do Itaoca. A gente tem um projeto feito lá pela Secretaria de Turismo, de revitalização de alguns espaços. E o Horto Municipal é um espaço muito importante no centro da cidade, e que despertava muita atenção. Assim, o prefeito vem falando
desde o começo do primeiro governo, da importância das áreas verdes. A gente sabe, ele está apaixonado pelo parque ecológico, e o Horto é um parque ecológico pequeno que já está ali estabelecido. E a gente começou a desenvolver um projeto para começar a revitalização do espaço. E, paralelo a isso, a gente também, muito preocupado em revitalizar o Morro do Itaoca, que é um espaço querido demais. Na pandemia ele ficou muito mais conhecido do que já era, que bom, mas que precisa ser pensado, Cláudio, com muito critério. É uma área de proteção ambiental, é uma altura muito grande, não chega água lá em cima, a subida é uma subida que inspira cuidado, então tem que ter um ordenamento muito criterioso. E aí a gente começou esse processo. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas o projeto está pronto. O prefeito, no final do ano passado, em parceria com o então deputado Caio Viana, conseguiram trazer uma emenda de comissão, uma emenda de bancada para a área do turismo, e encontrou esses 2 projetos que a gente tinha. Ontem a gente já foi fazer uma visita técnica com a equipe técnica da Secretaria de Obras e os engenheiros da Caixa Econômica, que já é a etapa final para a gente dar o start Começa esse grande investimento que vai ser ótimo, né? Dessa obra. O Horto, meus filhos conhecem porque eu gosto, porque eu conheço, mas é assim, é aquela coisa de pertencimento que eu falei que a gente não tem o pertencimento devido. Não, quantos campistas passam por ali, nem imagina que acontece lá dentro. A gente frequentou muito, né? A gente frequentou muito. Eu não sei você, eu gosto de correr ali na 7. Eu vejo, acompanho. Por isso que o Cláudio emagreceu bem, gente. Aí eu vou, quando tá muito calor, e tá aberto o Horto, você sai assim, literalmente daquela correria, daquele calorão, daquele barulheiro do centro da cidade. Se transporta, e né? dá uma entrada no Horto, você parece que tá naqueles filmes de. Você dá uma passada assim, né? Tá num portal. Primeiro, frescor. Esse barulho da cidade diminui, assusta a Biaia por conta das árvores, aquela coisa toda. Das árvores. É natural. E o som dos passarinhos, aquela coisa toda. E é educacional. Você tem lá identificado o pau-brasil, a seringueira, o ipê amarelo. Então você tem uma série de árvores que as pessoas às vezes ouvem só falar. Pensa que a seringueira só vai ter lá em cima, no norte do país. Não, temos um exemplo de seringueira, de pau-brasil aqui. Então, o que vocês podem adiantar, por exemplo, sobre essa revitalização do Horto e lá? Você já falou sobre a subida, que tem que ser cautelosa, né? Tem que ter cuidado para não haver nenhum problema. Eu fico imaginando alguns pontos de apoio e tal. O que vai ter? O Itaoca não vai ser uma obra simples, até porque a gente sabe. Ontem a gente esteve lá, conversou isso com os engenheiros. Eles têm toda uma dinâmica para acontecer, mas é uma obra complexa, porque o material tem que subir paulatinamente, né? A gente lá não tem como subir caminhão carregado com peso. Então, eles já pensaram em toda uma dinâmica. O Itaoca, a parte da rampa para a prática do voo livre do parapente, vai ser toda readaptada para a condição de receber campeonatos profissionais, estaduais, brasileiros e internacionais. E só isso já vai ser... Aí a gente vai ter lá em cima um mirante, banheiros, uma estrutura de atendimento ao turista, com um lugar... como se fosse um quiosque, né? Vai ser uma concessão para atender. Aí agora a segunda etapa é viabilizar como chega água lá em cima. Então a gente está fazendo por etapas. Aí a terceira etapa, que aí a gente está trabalhando nesse projeto, também esperando a captação de recursos, a gente vai ordenar
ali embaixo, a parte de baixo. E aí eu desperto aos empresários, porque a gente Tudo começa... são concessões Exatamente, que a gente estão começa a dar nascendo, visibilidade a ponto interessantíssimo, né? Como o Morro do Itaoca, como a Patrícia está falando. Mas imagina você ter um restaurante ali. Então, se você é empresário, já imagina, já visualiza, seria tão bom eu usar. Com certeza. Pode vir já procurar a nossa Secretaria de Turismo, que a gente vai ajudar vocês a dizer como que a gente vai ordenar, como que isso vai acontecer. Com certeza, assim, um serviço que é certo, que vai precisar ali, é um serviço de baldeação. Exatamente, Né? Carros Pra acessar. 4x4 para subir com as pessoas. Nem todo mundo quer subir caminhando, é uma subida, né? E ali não pode ficar subindo e descendo carro, não pode. Então vai ter que ter o ordenamento de um serviço concedido, certamente. E assim, essas coisas a gente já precisa ir conversando com o trade. Eu e Edivar, a gente está organizando um encontro com empresários do setor para apresentar o potencial de negócios que o trabalho que a gente está fazendo vai oferecer. Aí a gente vai apresentar, primariamente, ó, Já pensou um bondinho ali? só hoje, só Pode ontem, estar aberto para a iniciativa privada pensar nisso. só ontem entendeu? a gente olhando lá, fazendo essa visita técnica, a gente imaginou assim, uns 3 serviços que vão ser essenciais. Então, esses a gente apresenta. Mas a criatividade do empresário, se pensar... Olha outra coisa boa, né? Tudo em Campos tem uma história muito forte. Quem fez piquenique lá no Morro de Itaoca? A Princesa Isabel fez um piquenique com o Conde D. Então você tem toda uma história, né? Que é muito legal. E a gente está vendo como que alguns lugares têm se revitalizado, contando história. E Campos é muito rico em história, né? Então você tem o próprio Morro do Itaoca tem isso. Mas é comum demais quando o Patrícia fala isso, e às vezes a iniciativa privada fica assim meio... afastada, não, é para chegar para perto, porque só vai acontecer assim, o Nordeste é o que é, porque a iniciativa privada enxergou que tinha um potencial ótimo para a indústria hoteleira, para uma série de outros potenciais, né? Ela não falou assim, eu adoro esse Paraíba, por que a prefeitura não faz um restaurante? Não, a prefeitura não vai fazer um restaurante lá no meio do Paraíba, não. Quem vai construir vai ser alguém da iniciativa privada que vai vir enxergar e que vai monetizar através daquilo ali. Nós vamos ajudar a ordenar. O uso correto, né? Sim. A gente tem uma vantagem em relação ao Nordeste. O Nordeste tem uma história longínqua com o desenvolvimento turístico. Então, é muito... Isso eu estou falando de forma genérica, né? Algumas capitais do Nordeste, alguns lugares têm um ordenamento mais organizado. Mas algumas foram crescendo de forma improvisada. Então, o potencial natural foi muito prejudicado. Algumas áreas hoje a população já não tem acesso, não tinha há 30 anos atrás. O poder público não ordenava com tanta responsabilidade como a gente faz hoje, porque também não tinha conhecimento de causa. Então, esse momento agora, trabalhar esse projeto de turismo de forma responsável, alinhada com as metas que a ONU estabeleceu na Agenda 2030, a gente tem muita atenção com essa questão, que é a questão da sustentabilidade, faz com que o processo seja mais lento e mais seguro. Não tem água lá em cima. Não tem água lá em cima, não? Natural? Não tem... A gente vai ter que, primeiro momento, carro-pipa, né? Para levar a água até lá em cima. Não, carro-pipa nem chega lá. A gente pesado, é pesado demais. A gente tem que pensar. Os engenheiros ontem já começaram a estudar o potencial hídrico em volta. A Almi Cordeiro está ajudando muito nisso. Posso sugerir? Pode, claro. Chama João Siqueira, professor da UENF, presidente do CEIVAP, o Comitê do Baixo Paraíba. Com certeza, a Almi trabalha. A Almi junto com eles, trabalham junto também. Chama, porque... Sim, vou até mandar a academia ajuda muito a gente. A gente não caminha sem a então, academia. eu conversei aqui com aquele Maurício Guedes. Maurício Guedes, ele é professor, hoje ele é subsecretário de Tecnologia do Estado. Talvez assim de cabeça vocês não consigam ligar o nome à pessoa, mas ele é o criador do Parque Tecnológico da UERJ. Ou seja, o que é esse Parque Tecnológico? É o futuro, é o que a gente precisa. Eu, conversando com ele aqui, falando sobre tecnologia, desenvolvimento, crescimento, eu falei para ele, cara, o que Campos precisa? Porque a gente, assim, busca muito desenvolvimento, a gente busca muito crescimento de Campos, a gente debate, e eu acho que é a maior contribuição que a gente pode provocar, dar essa provocação.
Mas por que não chama João? É uma provocação de você. Claro. Ele falou assim, cara, Campos precisa, para crescer legal, conversar com a academia. E aí você fala assim, ó, você quer ver? O vice-reitor, Fábio Olivares, estava conversando com ele, conversando com o Tito Inojosa, com o presidente da Coagro, Frederico, vice-prefeito. Existe um besourozinho aí na cana, novo agora, uma praga nova, e você não sabe. Isso foi um elo nosso aqui do programa. O Fábio Olivares tem um desenvolvimento, tem uma pesquisa, é um dos maiores cientistas da nossa UF. O cara é muito campeão, é muito bom. E ele tem várias publicações de biotecnologias, se eu não estiver falando biotecnologia certo, a área dele, mas exatamente para pragas... Controle de praga. Que combatem essas outras pragas. Para manter esse controle, ou seja, biologicamente. Então, assim, né? você tem um problema aqui no nosso canavial e você tem um cara ali fazendo uma pesquisa. Para resolver essa situação. Então, falta só... Acho que a academia é o caminho para muita coisa. A gente não caminha sem a academia. O desenvolver do processo do turismo depende do poder público, é uma pirâmide. O poder público tem que ordenar, a iniciativa privada precisa entender e transformar em negócio, e a academia tem que orientar todo esse processo. A gente não caminha sem a academia. A gente tenta, a rotina é muito frenética, mas a gente tenta ao máximo estar perto da academia. Inclusive no governo a gente tem acadêmicos, né? A gente faz um trabalho muito bonito com a professora Maria da Glória, da UENF. Maria da Glória. Da UENF, que tem conhecimento sobre geoparque, a gente tem, né, um trabalho muito legal. A gente tem feito vários trabalhos, né, com relação com a academia. Patrícia lembrou bem. A gente começa a dar visibilidade, todo aquele trabalho lá que acontece lá em Farol, a gente ia da Pelag, do Parque da Pelag. Do Açu, da Lagoa Parque do Açu. Da Lagoa do Açu, com o Samir. A gente não caminha. Você está falando aqui em academia, olha onde a academia alcança. O projeto Caminhos de Barro é um projeto da UENF e é um projeto que tem todo um embasamento científico para a utilização da cerâmica, e ela volta novamente para o turismo como produto. Sim. É um produto de Campos, né? É um produto. Aquela forma de trabalhar a cerâmica é uma forma das artistas dali. Então, a academia é fundamental. Vocês pontuam... quanto tempo tem a secretaria já? Um ano? Já fez um ano? Já mais de um ano? Um ano... Tem um ano e pouco, não tem? Eu ia falar, porque 4 de julho foi a inauguração da secretaria. Mas a secretaria já era uma unidade gestora há 4 meses antes. O que dá para pontuar assim como um ponto mais forte desse primeiro ano? O Cais da Lapa? Como projeto? Como projeto? Eu acho que a consolidação do Cais é um marco, porque primeiro que o lugar estava apagado, né? O lugar estava esquecido. Então, quando a gente consegue, através de vontade política, através da ousadia de um prefeito, revitalizar um espaço onde as pessoas passavam e nem olhavam mais, e conseguir fazer de uma estrutura que as pessoas chamavam de quiosque. O que eram aquelas estruturas ali no Cais da Lapa? Eram quiosques que estavam abandonados. Conseguir tornar aquilo a sede de uma secretaria, dar visibilidade, promover uma agenda de ocupação, voltar o olhar do munícipe e dos turistas para o pôr do sol mais lindo da cidade, eu acho que essa pode ser a marca, sim. Mas é só um marco. E numa área central da cidade, é só um início, né? Sem contar que é o começo da revitalização, do conceito de revitalização do centro da cidade. E nós temos uma agenda disputadíssima hoje, a agenda do Cais da Lapa. Quem faz eventos já fica de olho, já está procurando remitir a gente para poder agendar todos os eventos que vão acontecer ali. E começa uma mudança total de comportamento, né? Você começa a ver agora a ida de bares para lá, começaram a despertar realmente a usar ali. Agora, recentemente, é uma matéria na Folha de que as pessoas estão querendo usar a mureta dali como se fosse aquela mureta da Urca, de ir para lá naturalmente e levar o seu piquenique, levar o seu cooler, e para poder
contemplar o pôr do sol. Você pega um patrimônio Ontem o histórico. Vladimir fez um vídeo com o estagiário. Eu vi, era lá, estava lá, eu Acho vi. essa pegada fantástica. Foi porque- ótimo. Foi ótimo. Não, e mostrou como a gente está bem monitorado. Também. O CAIS não, está também, mas- muito bem monitorado. Sim, não, mas e O aí, estagiário se deu mal. com identificação, foi assim, ó, mas, coitado, e na verdade o que é? Qual, na minha concepção, olhando pelo turismo, é o foco do ponto que o menino estava chegando lá com a cadeirinha de praia. Curtiu o quê? Curtiu que campo? Eu não sei vocês perceberam. Nós temos uma relação assim, talvez distante, classificar como distante, meio que complicada com o Rio Paraíba. Por que a gente fica sempre de costas pro Rio Paraíba? Eu não gosto. Eu gosto de ficar de Por frente. que você não tem um VAR aqui? Mas, olha, começou, como eu falei, começou a ir barra. Nós estamos com uma secretaria lá. Aquele centro comercial, desculpa, onde foi o estacionamento da Santa Casa, tá todo fechado Beira de frente Rio. para Paraíba. Não, inclusive, O próprio shopping, o Campo Shopping, as costas dele é pro Rio Paraíba, né? Não tem a praça de alimentação, até falando, mas foi um erro, devia ter vista De frente. do Paraíba, de aproveitar a dos Beira Paraíba. Rio deveria ser muito valorizado como moradia. Você morar de frente para aquele rio, eu sempre achei um privilégio. Assim, revitalizar o cais foi uma missão dada pelo prefeito, mas que me proporcionou realizar um sonho. Para mim era um sonho. Começar, a gente está começando. E sem contar que o prefeito já anunciou, ele teve com o ministro do Turismo e com o deputado Murilo Gouveia uma agenda em Brasília e já anunciou a revitalização até A praça. a Praça São Salvador, que vai ficar um trecho lindíssimo, continuação como se fosse aquela revitalização do cais. E aí eu desperto novamente para o empresário. Olha, você vê que temos ali um patrimônio histórico que é o Asilo da Lapa. O Asilo da Lapa pertence à Santa Casa, e a Santa Casa já disponibilizou a planta que se algum empresário quiser conhecer e quiser fazer um uso comercial daquele espaço, tem conversa. Então você vê como que começa a Edivar é maravilhoso, né? Cielo? Não, é sensacional. Ele faz essa ligação. Eu já ando com a planta Maravilhoso. na mão da Santa Casa, porque eu fui conhecer, é imensa aquela área, tem estacionamento. Gente, eu tem tudo. conversei com o Joilson Barcelos aqui semana passada. A gente busca essas mentes brilhantes assim, porque, cara, o programa tem que servir para alguma coisa. De incentivar. Daí a pouco, teve até o Lenimar, que é gerente da VTV, diretor da VTV, ligou para mim: Cláudio, você pode mandar para mim o vídeo do Joilson falando? Cara, que palestra ele deu aí, tá. Assim, sabe o que o Joilson falou? Rapaz, você sabe por quê? Eu falei: Joilson, por que você não anda de avião? Tem medo aí? Não. Aí você foi à Argentina, viu o Botafogo, coitado, né, Mário? Raridade, né? Até, raridade. Aliás, o Botafogo já voltou ao normal agora. Flamenguista. Mário é flamenguista, mas o Joilson é botafoguense, coitado. É um dos 17. Olha, Você nunca viu não, tanto tô brincando, botafoguense. Joilson, Olha lá. tô brincando. Então, Cheio da fitalina, né? As camisas. olha lá. E aí eu falei, e ele foi, eu liguei pra ele, ele falou: ô, Claudinho, tô na Argentina, vendo a Botafogo. Aí daí a pouco falei com ele, e pra marcar o programa, conversamos, eu tô aqui. Porque eu não fui de avião. Você tem medo de andar de avião? Não. Eu vou de carro porque eu vou vendo as oportunidades. Olha que incrível. Ele falou: E é rapaz, medo. Transformou o medo em você tá oportunidade. comendo? Não, e você tem uma avenida aqui na Argentina, Claudinho, que só tem 2 supermercados e tão vazio, rapaz. A crise econômica, aquela coisa toda. Mas ele falando assim da diferença das características comerciais, ele narrou aquela coisa toda assim. Quando ele vai à praia, ele olha um quiosque, ele não vê praia, mar, ele vê quem está comprando, qual o consumidor, como é que o dono do quiosque está fazendo para poder É uma vender. cabeça que já Então, assim, converte, né? É isso aí que o Edivar É uma faz. mudança realmente de consumo, mudança de uso, isso é muito grande. Por exemplo, um grande supermercado dos Estados Unidos, o Walgreens, o Walgreens enxergou que as pessoas não vão lá só para comprar. Se possível, ela já quer o produto pronto realmente. Então, perto do Walgreens tem vários centros de convenções. E, às vezes, a comida do restaurante é caro. Então, é melhor você chegar lá e ter uma quentinha já pronta. Então, ele já começa a oferecer. Então, não é só aquela comida aquilo, que o Brasil tem mania de comida aquilo. O americano já não tem muito esse hábito. Mas já oferece uma coisa ali. Então, tem vários outros serviços que são oferecidos no supermercado, onde você consegue, às vezes, fazer um concerto de roupa, fazer uma bainha. Tem quiosque para isso. É isso que a então, gente serviço fala, é importante. A mudança é Cláudio, muito grande. Com criatividade, o setor, assim, o céu é o limite. É criatividade. E nessa questão da criatividade, o poder público também tem uma missão
que é ajudar, fomentar, chamar o terceiro setor, a sociedade civil organizada, trabalhar com as instituições que fomentam negócios, aproximar o empresário dos espaços e das possibilidades. Então, a função da Secretaria de Turismo é de uma capilaridade imensa. E a gente tem que estar dentro. Cláudio, nós Por somos isso de que eu marketing, falo. você é de marketing, então, a gente sobrevive com marketing, publicidade e divulgação. Então, antigamente, a gente botava um anúncio no rádio e na TV, pronto, sua empresa estava resolvida. Hoje em dia, nós temos uma concorrência com digital, uma série de outras coisas que mudaram bastante. Você citou o Joilson, ele agora patrocina um time de futebol do Rio, saudosismo, que é o América, né? Bangu. Parece mesmo é Bangu. É, o Bangu. Não, Então, e ele falou o seguinte, então, sabe o quê? Ele falou, falei, falando sobre isso, quanto que é Bangu? Ele falou, cara, foi uma proposta irrecusável. Eu tô há 1h30 na maior audiência da TV brasileira, que é a Globo, com minha marca exposta e por um valor tão irrisório que não tinha como eu não fazer o patrocínio. então, e aí, Não tinha, ele falou que era É. muito. Ele falou, ó, e se fosse para ajudar clube de campo, não ia ser nem tão significativo assim. Ou seja, foi uma grande jogada. As marcas não podem estar hoje só na rádio, nem só na TV, nem só no digital. Elas têm que estar presentes em alguns espaços físicos. Então, às vezes, realmente, o turismo é um espaço. Nós ocupamos vários espaços físicos que é bem interessante para a iniciativa privada estar presente. Você vê que a Neves e Rangel chegou junto com a gente, a pintura da igreja da Lapa, a Coral está de olho no nosso centro de campo para poder fazer a pintura da Praça São Salvador. Então, realmente, a gente começa até a fazer esse link de interesses, tanto do empresariado, fazendo uso do espaço público, né? A gente vai ordenando isso aí, né? Vou falar aqui em primeira mão para a Cláudia, um projeto que a gente começou a estruturar, que é o projeto Amigos do Turismo. A gente precisa aproximar, isso tem acontecido, o empresário tem vindo por gravidade, mas a gente vendo esse movimento, a gente pensou e conversou muito sobre isso ontem. A gente precisa tornar isso um projeto. E tudo que o prefeito vê como possibilidade, ele fala, ordene, coloque literalmente, na forma da lei, dê ordenamento a isso. E a gente começou a fazer isso ontem, falando aqui pela primeira vez. Como que eu posso ser amigo do turismo? Beleza. Então, a gente está estabelecendo a forma legal de ser como é o projeto Amigos de Campos, que tem o projeto Amigos do Turismo. Legal. A gente está viabilizando, está estudando aí com a parte técnica do Você viu? governo. Ontem, por exemplo, só para você ver, uma empresa de automóvel, não vou falar marca, não sei se pode falar marca, mas não, a Chevrolet chegou e falou assim, ó, quero estar junto de vocês, que é melhor que a minha marca está nos pontos turísticos mais importantes de Campos. E ontem a gente foi fazer visita técnica, fomos para o Itaoca, fomos no Horto, temos uma agenda em Farol para poder cumprir, e a gente vai estar usando o carro dessa marca da Chevrolet, que é para poder, realmente, ela quer estar junto, ela quer estar presente, ele participando. Qualquer marca, e aí a gente fala para todos os empresários, a marca, quando ela se associa a um bom projeto, ela promove não só a visibilidade, como um fortalecimento moral dessa marca. Né? Por isso que a gente sempre fala, eu gosto sempre de falar isso, incentivar, uma coisa que o Joilson faz, que é participar das leis de incentivo. Das leis de incentivo à cultura, ao esporte, Sim. porque é um fortalecimento moral da marca. A gente pergunta tanto, a gente ouve tanto falar assim, da carga tributária no Brasil, que é altíssima, para onde vão esses impostos? Pelo menos quando esses impostos são aplicados em algum projeto, ou cultural, ou turístico, ou esportivo, o empresário sabe exatamente para onde foi. E ele está aparecendo... Né? Ele está aparecendo na publicidade daquele projeto e está fortalecendo moralmente a marca dele. E olha, não se engane, o consumidor está muito atento. Está muito atento a essa onda verde, a essa coisa ecológica, a esses incentivos sociais importantes. Sim, o consumidor está muito ligado. Os próprios espaços de show no Rio de Janeiro, cada um tem uma marca de telefonia, De tudo, ou de qualquer outra coisa, de energia solar, todos os Está aí espaços para hoje- explorar. Ó, turismo, para mim, tem uma concepção assim, eu morei em cidade turística, sei mais ou menos como que é, pude aprender não é pela inteligência, é o convívio assim, né? Você fica perto de Patrícia, você acaba aprendendo. E aí o que acontece? Os caras fazem assim, é um conjunto de medidas.
Você não faz turismo por ter um Cais da Lapa muito lindo. Você tem que ter como chegar ao Cais da Lapa, como sair. Você tem que ter segurança para chegar ao Cais da Lapa. Você tem que ter iluminação para chegar ao Cais da Lapa. Você tem que estar limpinho o Cais da Lapa. Exatamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, próximo bloco. Aliás, tem um pessoal aqui na internet, no Face, falando justamente sobre isso. Transporte, limpeza. Tem uma demanda hoje mundial que é essa população em situação de rua, que é muito, 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 muito complicado de resolver. Não vai ter uma solução simples para um problema tão complexo quanto esse. O vereador Cassiano falou ontem sobre esse assunto, né? Não vai, isso aí, não vai ter. Eu vou pedir rapidamente também de fazer um intervalo. Mário Boigoró tá de pé. Que dia que vai ser o Boigoró? Próximo sábado, dia 22. Próximo sábado agora, dia 22? Horário, Mário. Qual horário? Das 14 às 20 horas. Ó, mas vai ter que ficar lá do lado de fora assistindo e dançando lá porque fora, não porque tem. tá lotado, Hoje tem também, eu vou falar um pouquinho da agenda de hoje. Hoje tem Bambas da Planície, começa aqui no centro de campo, pertinho do Xaxaxá, com Lene Moraes, que faz um samba delicioso. Campeão. Traz cultura junto, ela traz um artesanato, uma parte de arte junto. Temos também, logo às 15 horas, o famoso Boneco Sem Sossego, na Pracinha do Sossego também, que é uma coisa aberta, extremamente familiar. Eu digo assim, você pode levar tudo, leva o pet, leva a sogra, pode levar todo mundo. E as pessoas vão fantasiadas, Cláudia, é muito legal. Pega um adereçozinho, pega um enfeitezinho, vai pra lá, é extremamente familiar. Patrícia vai que é pertinho da casa dela, é tudo muito área. bom. É a área dela. Em breve vai ter um trabalho de intervenção muito bonito lá na Vai. Pracinha do Sossego. Sim. Bom, a pracinha é essa. Ali precisa, não sei pra que aquela rua naquele meio. Eita, não vai ter mais. A gente já tá licitando. Vamos lá, vai acabar aquela Vai, tá- interseção ali. Aí, ó, tem Cuidado da- tanto projeto que a gente vai falar. É. Tem um projeto lindo ali para Pracinha do Sossego, que já está em Porque assim, o turismo, você pode criar pontos turísticos com base na infraestrutura oferecida pelo poder público. E alguns é só dar Mas visibilidade. tem uns que a população já criou. Já criou. Você- Que é cultural, É o que é melhor tradição. bife de fígado da região. Da região. Região. Luiz, meu amigo. Você sabe que Eu até quando vou identificar a pessoa, eu digo, onde que é a pracinha do seu? Onde tem um bife de fígado? A pessoa já sabe. Já sabe. Eu não sei falar mais nada, eu tenho bife de fígado. Fala, é Ó, referência. ele tem uma galinha da roça lá, o molho pra galinha. ó. Essa eu não sabia, não. Mas você sabe por quê? Que ele é sob encomenda. Você liga tá pra vendo? Luiz e fala, Mas Luiz, só pra Cláudia, já vou ficar chateado com ele. Não, hoje. se ele- Eu sei que ele também faz uma carne, um churrasco também super especial. Sim. Daquele antigo Romeu, né? Quem pegou o Romeu antigamente conhece. ó, Luiz tem, e Sol, minha amiga Sol. ó, tem aqui, deixa eu ver aqui, uma mensagem aqui para o João Siqueira tá aqui, já tá ouvindo a gente. Ah, que bom. Então, já tá provocado Então, aí. Siqueiro do queijo? Não, seu João Siqueira Ah, Que tem um João Siqueiro nem que tá vendendo queijo. o João tem. É primo. Depois me fala sobre a água lá no alto do Itaoca, João. Depois pede autorização aí, professor, para a gente trocar contato. Claro. Pra você passar o contato. Passo dele agora pra aqui. gente. Não vou pedir, não. Já vou passar Vai lá. pedir, não. Ó, o filho dele mandou aqui no privado. Você estava abrindo o programa, você estava comentando, falando sobre mim. Faz isso não, Patrícia. Vai ficar mais bobo do que já é, sabe? E ainda se acha bonito. É porque eu falo aqui que eu fui garoto de Italva, com todo. Não precisa nem Aí eu não falar. precisava, tá vendo essa informação? Tá dando mais informação que a gente pediu, Cláudio. Você quer a Foi foto? garoto e Talva? Eu fui. Não. Você quer a foto? É de sumo de onça, eu acho. De que Animal a Luísa print. que inventou o negócio Sim, de sim, de rosa, sunga de né, animal natural? print que eu soube. Não, tá dentro de sunga preta, bonitão. Eu mando pra você com a faixa. Foi Mas- garoto de tal. A Luísa fala que eu disputei com monstros e cia, né? Aquele... Eu acho que ele disputou com um kibe. Aí eu falo que não, rapaz, não é só beleza, tá vendo? É inteligência. É inteligente. Gente, são 8 horas e 3 minutos. Então a gente faz uma pausa rápida aqui. Volto com esse trio parada dura aqui, conversando com a gente hoje. Tem vários pedidos aqui sobre questão de limpeza, transporte, essa coisa que a gente já falou. Tem o Santo Amaro, tem tanta coisa pra gente falar. Essa pracinha lá do Sossego foi, Também não. foi sensacional. São 8 horas e 3 minutos em Campos. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radimed Diagnósticos por Imagem, com destaque agora aí, ô Mário, para você investir o seu dinheiro bem. E Mário é o cara do... funcionário do alto escalão, vocês nós todos aí já aposentado. E para investir bem o seu dinheiro, não cair nos meme coins aí lá do seu amigo lá da Argentina,
Faça aqui o investimento certo com a dica da Nauta XP Investimento. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente.